Uhum. Eu queria perguntar aqui, na verdade, para vocês dois, né? A gente está vendo já nos últimos dias, desde ontem, principalmente, juros futuros aí recuando em toda a sua curva, né? Vimos alguns setores ontem que acabaram se saindo bem, principalmente até o setor de varejo. Ontem a gente viu que tava bem melhor até, a Magazine Luiza deu uma boa recuperada, apesar que hoje a gente já está. Pode ser uma correção ou não, até era essa dúvida que eu queria saber de vocês, mas a gente viu que hoje o setor já deu uma virada, não está igual ontem. Mas a gente viu, em contrapartida também, além desse recuo aí de toda a curva, o dólar numa queda, né? Nós testamos mínimas e estamos ainda com mínimas aí, em torno de 5,51 esse dólar hoje. Queria entender um pouquinho a visão de vocês, qual a leitura que a gente pode fazer, né, desse recuo aí, um pouquinho dessa curva dos juros, do dólar um pouco mais baixo, setores que podem até se beneficiar, né, em relação a isso, e os que podem acabar sofrendo um pouquinho mais, na visão de vocês dois. Vou começar com o Igor, depois com o Marco. Paulo, acho que isso é um reflexo, principalmente começando pelo dólar, tá? Um reflexo normal, a gente está vendo aumento de juros, então a gente começa a ver uma retomada de algum capital externo, ou pelo menos não uma retomada, mas uma redução da saída. Apesar desse, nos últimos tempos, a gente ter visto uma entrada aí, principalmente de capital estrangeiro na Bolsa. Então a gente começa a ver esse movimento. Na nossa visão, o dólar ele já estava mais desvalorizado do que deveria há bastante tempo, então eu vejo isso como um movimento de reequilíbrio. Mas quando eu falo isso, a gente não vê dólar abaixo aí de 5,20, 5,30 ao longo desse ano. E acho que isso também vai depender bastante da política monetária norte-americana. Então, se a gente começar a ver um aumento de juros muito rápido, eu entendo que o dólar ele tende a começar a refletir um pouco disso e começar a subir um pouquinho aí. Pode acontecer dele ter um viés aí de alta nos próximos meses, tá? Então, acho que é um movimento mais de reequilíbrio. E qual foi a segunda pergunta? Eu me esqueci. Setores, né, que possam ser mais impactados, né, em relação a isso. Tá, e aí em termos de setores, tá, eu acho que a gente viu os últimos 6 meses da Bolsa Brasileira, principalmente das ações de valor, as famosas ações de valor, caindo muito. Então acho que esse ano começa a ficar interessante para setor bancário. Então o banco ele tem ele tende a estar correlacionado com o aumento de juros. Então acho que setor bancário, setor de seguros, que foram setores que caíram muito no último ano, eles tendem a começar a retomar. Setor de saúde também no finalzinho, apesar de ele estar um pouco menos correlacionado, mas se a gente olhar para as seguradoras de saúde agora, talvez com uma contenção mais da Covid, a gente tem visto uma alta de casos agora, mas com casos graves, com a quantidade de casos graves bem menor do que a gente viu no passado, né? Então acho que são setores mais relacionados aí aos ativos, aos juros em si, que tendem a começar a performar melhor nesse ano. Acredito que o setor exportador ainda está muito bem posicionado. A gente tem visto uma demanda forte da China, principalmente no setor de pecuária. Então, nosso entendimento, a gente vê aí o nível de preço do boi ainda está muito alto. Então, esse pode ser um setor que continue performando bem ao longo de 2022. E mineração, à medida que a gente começa a ver uma retomada, então, a China ela passou, principalmente no ano passado, lá com a crise das imobiliárias. Uma parte disso está controlada, outra parte a gente está esperando ver o que vai acontecer, mas a gente começa a ver uma retomada aí da demanda das commodities. Então, eu entendo que o setor de commodities, ainda o dólar está um pouco mais desvalorizado, que a gente entende, ainda é um setor aí que pode vir a ser interessante no ano de 2022. Maravilha. Ô Marco, eu lembro muito bem que no começo do ano passado você soltou lá no seu Twitter dólar assim, mais próximo do 5 ou mais próximo do 6, né? Acho que esse ano você tem que fazer novamente aí essa questão para a gente ver qual que vai ser a opinião aí que vai vencer. A gente sempre fala, né, que tem que ter uma bola de cristal para entender aí, principalmente, não dá para fazer um chute em relação ao dólar, mas de repente aí essa queda, mas muito bem colocado o que o Igor falou, entendi completamente, né? Dependendo muito do aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, pode fazer com que o investidor volte a para lá e o nosso dólar aumentar, mas por enquanto estamos testando as mínimas, né, Marco? Até uma... depois eu falo um pouquinho sobre esse curto prazo, mas olhar para as projeções dos economistas, de todas as casas, todos os bancos, a gente tem uma curva, ela está mais concentrada, mais próxima dos R$6, até tem economista, eu diria, ali uns 20%
acima de R$6 no fechamento desse ano. Então, os economistas, talvez, na média, o consenso está mais próximo dos 6 por enquanto do que dos 5, pelo menos as projeções aí de quem publica, enfim, se a gente pegar um compilado dessas projeções. Mas realmente, assim, eu acho que o Brasil agradece as exportadoras talvez não, mas assim, seria muito bom para o Brasil tiver realmente um câmbio, não necessariamente próximo de R$6, mas agora buscando 5,50, né? Ou seja, essa desvalorização do dólar no curto prazo e aqui no Brasil pode ser um fator que não esteja na conta dos economistas, de quem faz projeção ali da inflação, né, de janeiro, fevereiro, março. Seria bom, né? Eu não espero que fique, infelizmente, por muito tempo. Acho que o consenso do mercado também concorda. Não deve ficar por muito tempo em 5,40, 5,50. E até porque, né, Igor, minha opinião, acho que a hora que realmente o Banco Central falar hoje, chegou o dia do aumento, né, ele vai buscar um fortalecimento em relação a todas as moedas. E aqui provavelmente a gente não vai escapar e a gente volta a se desvalorizar. Então essa é a percepção que acho que pode acontecer. Se a gente pegar um fator, lógico que é uma soma, o câmbio é muito difícil de projetar, tem milhares de fatores, mas se pegar esse fator, teoricamente é uma pressão de valorização do dólar em relação a outras moedas, principalmente emergentes, ao longo do ano. Mas por enquanto, no curto prazo, pode ser que seja um catalisador bom, saudável para a inflação, que não esteja na conta aí dos economistas, né? Esperamos, né? Até porque, como a gente viu hoje, particularmente serviços, veio ligeiramente acima, ou seja, podemos ter um final de ano, um quarto trimestre melhor do que o esperado. Se a gente tiver realmente uma inflação melhor do que o esperado nesse começo de ano, podemos ter um fôlego adicional por aqui, né, nos nossos investimentos. Mas o dólar, infelizmente, minha opinião, acho que dificilmente a gente fecha o ano mais perto de 5 e talvez mais perto de 6, acho que é o consenso de mercado, né? Vou provocar novamente no Twitter, ver se coleto algumas respostas. Oi.